Buna, a nossa companheira de doutrina espírita, Marli. Ela é presidente da URI Leste. Ela nos ajuda, todas as casas espíritas que estão vinculadas à URI. E também ela frequenta a casa espírita Amor e Caridade. Paz, Amor e Caridade. Então é com você. Boa noite a todos, amigos, irmãos. Nossas rogativas, que Jesus nos envolva e continue nos envolvendo o nosso roteiro, a nossa intimidade, a nossa casa íntima, no seu amor, na sua paz e no entendimento daquilo que trouxe Jesus para nós, a libertação pela verdade. Nós escolhemos hoje para conversar um pouquinho e refletir sobre a parábola do filho pródigo. Antes de nós buscarmos desenvolver em cima da fala do mestre, algumas anotações se faz necessário que nós tragamos a vocês, né, dividimos com vocês o entendimento, porque sempre que nós falamos das passagens do Cristo, nós não podemos perder de vista, embora o nosso conhecimento seja pequeno, de modo geral, mas que existia um conceito da época, um envolvimento da época, uma maneira, uma cultura da época, uma maneira das pessoas pensarem, em que ele aproveitava a situação para exemplificar e ensinar. O povo judeu, principalmente, se mantinha na sociedade com muitos preceitos. Ou seja, eles determinavam 365 preceitos, por exemplo, daquilo que o cristão, daquilo que as pessoas tinham que fazer a cada dia. E 248 outros daquilo que não se podia fazer. Então era muitas coisas para se observar. E o que eles observavam mais e procuravam indagar Jesus, para que ele então eles pudessem acusar o mestre de que ele estaria contra as leis que seguiam os conceitos do Velho Testamento, que trazido por Moisés e algumas outros que haviam colocado alguns livros e que assim eles procediam na vida social comum, na vida em relação com as outras pessoas, na vida familiar. Mas eles tinham assim alguns conceitos bastante drásticos. Por exemplo, uma pessoa que nascesse com alguma deformidade ou tivesse chegado a algum problema de doença ou mais grave, eram pessoas rejeitadas. De tal maneira que algum tipo, por exemplo, de tocar a pessoa, eles consideravam que estavam impuros. Então, para se purificar, era preciso seguir alguns rituais. Um deles, por exemplo, era o sacrifício de algum animal, e não é um sacrifício comum. Como eles entendiam que não poderiam sacrificar a vida humana, eles tinham então um conceito de levar um animal para dentro da sua residência, para a convivência com as pessoas mais próximas, a fim de que todas as pessoas que conviverem, que tivessem proximidade, tomasse um zelo, tomasse um apreço, um carinho por aquele animal. Então eles levavam ao sacrifício a fim de dizer a Deus que aquele sangue purificaria, como sacrifício das suas imperfeições. Então veja como era difícil a sociedade. Nós temos uma passagem que fala do bom samaritano. E uma das coisas, dos conceitos da época que nos chamou a atenção, em que dividimos com vocês, é que, por exemplo, desde a roupa em que eles vestiam, as túnicas,
quando era um doutor da lei, quando era alguém que seguia as leis, a barra da sua túnica era bordada. Aquilo representava, mediante a sociedade, o conceito de que o povo já entendia que aquela criatura, aquela pessoa, ela era uma seguidora das leis, ou então ela era um doutor da lei, ela estava envolvido mais diretamente com o conceito das leis que regiam a comunidade. E tudo era regido dentro desses preceitos, do que se podia, do que não se podia fazer. Na época era de tal forma que, se a mulher no seu período menstrual, dentro do lar, sentasse em uma cadeira, todos os outros da família não poderiam usar a mesma cadeira, o mesmo banco, o mesmo assento que ela naquele período usasse, a mesma cama, o mesmo prato, o mesmo talher, nesse sentido, porque então se tinha o preceito de que se estaria impuro, porque esse era um momento de impureza da mulher. Então é só para a gente começar a entender como é que agia o povo. E nós começamos a imaginar, a ver na figura de Jesus o quanta diferença ele fez e o quanto ele chamou atenção para a época. Haja visto que eles chamavam atenção até porque que o seu mestre não lava as mãos para fazer, tomar alimentação. Todos conhecem essa passagem. Então são conceitos que eram verdadeiros rituais. E nesta passagem, para provocar Jesus, eles vão questionar a Jesus, porque Jesus, junto aos apóstolos, se relacionava com pessoas de má vida. Ia na casa das pessoas que eles então conceituavam como pessoas de má vida, que as pessoas normalmente não se relacionavam com elas. Ou seja, com as pessoas pobres, com as pessoas doentes, com as pessoas, os cobradores de impostos, com as pessoas... Não importava, mas eles tinham conceitos de que tais ou quais pessoas dentro da sociedade não se encaixava para ser uma pessoa pura, a fim de que pudesse se conviver. Feito essas observações, nós vamos observar que na Bíblia em si há uma sequência de narrativa dos evangelistas, aqueles que narram essa passagem, e que ela vem numa sequência de 3 parábolas. Porque Jesus havia sido então questionado o porquê disso tudo, Como se eles quisessem questionar a Jesus por que quando ele estava pregando, as pessoas de má vida, ou seja, as pessoas que não eram aceitas, nesse sentido, as pessoas impuras, eram então acolhidas pelo mestre. E ele começa com a passagem da ovelha perdida. Claro que nós temos vários pontos de estudo, mas nós vamos pegar uma beiradinha para depois apresentarmos essa parábola e entendermos um pouquinho, quem sabe, daquilo que o mestre veio então querer dizer e que atinge a nós até hoje. Ele então diz: qual o homem que, tendo 100 ovelhas, que perde uma, não deixa as 99 em segurança e sai em busca daquela ovelha perdida? E que, quando a encontra, coloca sobre os ombros, retorna ao seu rebanho, ao seu lar, e convida os amigos e os parentes para se felicitar com ele, porque ele havia encontrado um dos seus bens preciosos, a ovelha que estava perdida. Na sequência, ele dignifica a mulher que na época era colocada à parte na sociedade. Qual mulher que, tendo 10 dracmas, uma dracma era uma moeda de prata valiosa na época. Qual mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma, não varre toda a casa, no sentido de que ela vasculha tudo, a fim de encontrar a dracma perdida. E encontrando a dracma,
convida os seus vizinhos, seus amigos, seus parentes para se felicitar com ela porque havia perdido um dos seus bens preciosos e havia recuperado. E então ele vai contar essa passagem, a próxima parábola, que é a parábola do filho pródigo. Veja, ele dignifica as circunstâncias e aquilo que é valioso para a criatura, para o labor daquela criatura, os valores humanos. E aí ele vai dignificar a criatura humana dentro desta parábola do filho pródigo, dando um valor e dignificação a todas as pessoas, não importando se perdidas ou não. Mas primeiro ele coloca essas passagens a fim de que as pessoas fizessem uma leitura, um aprendizado sobre os seus recursos, que para si no momento é valioso, e os recursos gerais da moral, do conceito, do bom costume, da oportunidade, ou mesmo daquelas pessoas que se encontram no entendimento das pessoas no mais profundo erro, que seriam indignas. E ele dignifica as pessoas. Mas antes de entrarmos na parábola, vamos só dar uma olhadinha aqui. Olha, o que significa pródigo? Que despende mais do que é necessário ou inconveniente. Gastador, perdulário, dissipador, esbanjador. Prodigalidade, tendência particular das pessoas para despesas injustificadas e ruinosas, esbanjamento. O que significa uma parábola? Uma parábola ou parabolé, comparação, ilustração, analogia. É uma narrativa curta que, mediante o emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral, sendo por isso mesmo erroneamente confundida com fábula. Difere do apólogo por ser protagonizada por seres humanos. Eram muito comuns entre os hebreus e seu principal contador de parábolas foi Jesus, que possuiu várias parábolas registradas no Novo Testamento. Então, uma fábula ou um apólogo, a fábula é mais fácil de nós identificarmos. Ela é uma contagem de história ou uma história pequena que vem buscar ilustrar um ponto ou um entendimento moral de uma situação, mas que usa seres inanimados, seres humanos como animais, né? O apólogo, ele pode ser contado em contos, em versos, também é curto e pode ter uma figura de linguagem que representa ou uma analogia sobre uma história que traga também um cunho moral. Nós aqui voltamos e abrimos um parênteses para chamar-nos a atenção sobre por que Jesus falava em parábola. Nós, os seres humanos, e já somos viajores do tempo, sabemos que se hoje somos espíritas, mas por certo, tomamos a primeira religião, a religião que foi constituída dentro das suas necessidades, provavelmente nós pertencemos, ou nesta vida já pertencemos ou pertencemos à primeira religião constituída. E fizemos, nós dizemos fizemos porque nós não sabemos a nossa condição, mas, no geral, a criatura humana fez o que bem entendeu da interpretação dos ensinos de Jesus. No entanto, as parábolas, por falta de entendimento e de uma interpretação mais correta, não foram modificadas, a não ser pelas dificuldades de tradução. Então, elas guardam o ensinamento do mestre com um pouco mais de pureza daquilo que nós fizemos do cristianismo, interpretando ou mudando certas questões ao nosso bel prazer e ao nosso interesse pessoal, ou de um conceito, de uma sociedade, de uma comunidade. Então, é importante a parábola. Mas vamos ouvir um pouquinho, eu vou pedir som ali. Vamos ouvir a parábola em si. Tem som lá, Antônio? Será que você
Pode apagar um pouquinho essa luz aqui para a gente? Vamos lá? É teu som. O homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu
tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Para que a gente não perca o foco, sempre gosto de buscar toda essa passagem, uma beleza imensa, mas eu gosto de buscar mais detidamente para que a gente reflita e o nosso coração assimile que o filho, quando percebeu que estava longe da casa do pai, que estava longe do pai, e que o pai poderia, quem sabe, oferecer um trabalho como os seus jornaleiros, seus trabalhadores, e ele teria o pão que no momento ele não tinha. Não é o filho que chega correndo para os braços do pai. É fidedigno essa passagem aos textos bíblicos. É o pai que já estava observando o filho ao longe e corre para abraçar o filho, buscando o regaço do seu peito, acomodá-lo. E antes que ele comece a justificar-se no primeiro pedido de perdão, ele atalhou a conversa do filho e chamou o seu servo para dignificá-lo. Nós queremos buscar isso para a nossa vida. Em muitos momentos, na maioria dos momentos, nós vamos compreender que somos o filho pródigo. E outras tantas vezes somos aquele filho que ficou lá, como tarefeiros que nos propomos ser da casa do Pai. Isso é muito importante para todos nós, buscando a esperança da certeza que o nosso coração pode se acomodar, desde que nós façamos o retorno a Deus, no sentido de não estarmos em terras distantes, mas na proximidade e na confiança divina. É o Pai, repito, que corre até o filho e o envolve carinhosamente, não permitindo até mesmo que ele fique se justificando dos erros, mas o dignifica. Para a gente entender o quanto representa a misericórdia do Pai em nossas vidas. Mas vamos por parte. O pai tinha 2 filhos. O mais moço pede a herança e parte para um país longínquo gastando. Primeiro ponto. Nós encontramos na passagem, na parábola em si, nenhuma contestação, não encontramos nenhuma contestação do pai reclamando ou tentando dissuadir o filho para que ele usufrua da sua herança. Não. Ele respeita o livre-arbítrio do filho, divide a herança e permite que ele vá ter as suas experiências. Então nós vamos começar a buscar o nosso envolvimento, quando nós retornamos para a experiência da vida. Quando nós vemos com inúmeros recursos, com inúmeros talentos, com possibilidades da inteligência,
com comodidade muitas vezes na família que nascemos, no meio que transitamos, nas oportunidades nas mais diversas, das mais simples a uma conquista material mais intensificada. Ou no simples movimento da alma, da inteligência, da aptidão, do que nós temos de aptidão, daquilo que desenvolvemos com mais facilidades, são as nossas riquezas. Quando nós negamos essas riquezas, nós negamos essa oportunidade que o nosso Pai nos concede para transitarmos na vida e progredirmos, porque temos um objetivo. Não estamos colocados numa família, num local, num trabalho, sem um objetivo. Nem estamos junto com aqueles, mesmo os mais difíceis, sem ser uma necessidade nossa de vivência. Ou uma oportunidade mesmo de recursos que possamos ter, sejam em todos os sentidos, espirituais, intelectuais, materiais, são as nossas riquezas. E o filho então pede ao pai: dá-me tudo, pai, e eu vou para países distantes, porque desejo ter as experiências ao meu modo, da minha maneira de ver, aquilo que me apraz um pouco mais. É estar nesse país longínquo, gastando os nossos recursos longe de Deus na maioria das vezes. Porque Jesus se refere a esse país longe e ele diz assim: nesse lugar, nesse país, se abateu uma grande fome. Ele generaliza nessa grande fome. Mas ele não está propondo a fome material. Jesus era interpretado, até pouco tempo e ainda por muitas vezes, como uma situação que nós colocamos na vida material. Mas ele nunca falou para a vida material. Ele exemplificou como nós devíamos nos conduzir. Mas as esperanças, as consolações e o progresso que ele nos apresentou a vida espiritual. Não a vida material. Ele nos deu o exemplo de como nos relacionarmos na vida material. Então, esse país ao longe se abateu uma grande fome. Uma fome espiritual. Nós vemos como exemplos na vida, inúmeras vezes nos questionamos. Pessoas, não estamos aqui imaginando ou denegrindo qualquer imagem de quem quer que seja, mas pessoas que nós buscamos refletir e nos questionamos: nossa, essa pessoa tem tudo, tem poder, tem fama, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, e de repente ela está ali colocada numa situação drástica, até mesmo pessoas que pereceram, desencarnaram por meio do vício, por dificuldades enormes, e nós nos perguntamos: o que faltava? O que falta? Então vamos nos perguntar: o que nos falta? Por que nos bate muitas vezes uma insatisfação profunda? Embora nós coloquemos ali, nesse país longe, a nossa felicidade, nessas riquezas que nós podemos gastar do jeito que nós bem entendermos, a nossa felicidade. Mas se temos tudo isso, por que somos infelizes muitas vezes? Por que a nossa consciência não se acomoda? Por que a paz não invade o nosso ser e nos traz uma espécie de tranquilidade? Porque somos muitas vezes momentaneamente felizes e num grande período, no geral, temos inquietações. Porque nos falta Deus em nossas vidas. Uma fé robusta, uma tranquilidade de ver a vida de uma maneira diferente, de entendermos que é um estágio, de sabermos que as dificuldades são um grande teste, uma grande prova, são quitações de débitos,
aprendizado. E nos falta, então, o preenchimento espiritual. A questão que muito se fala, o vazio existencial. E nós vemos muito disso. Haja visto que às vezes nós encontramos pessoas que avançaram na vida e quando se olharam no espelho e viram que o seu rosto está marcado pelo tempo, embora o seu entendimento não seja aquela idade, mas ela começa a se preocupar e às vezes ela procura um templo, uma igreja, algum lugar e ela fica numa angústia profunda, ela quer mergulhar naquilo que lhe faltou a vida toda. Um país distante. Mergulhamos nesse país distante. Gastamos a nossa oportunidade de vivenciar e aproveitar as lições que nós nos propomos. Nós nos propomos. Nós, muitas vezes, chegamos à conclusão de que criamos um grande mal e que precisamos reparar e rogamos a oportunidade de reencarnar com tais ou quais pessoas, em tais ou quais dificuldades, porque vamos e nos prometemos que vamos fazer diferente. E Deus nos concede inúmeros talentos e oportunidades, nossas riquezas. E nós nos afastamos. Vamos de novo a países distantes. E bate a fome espiritual, a fome do saber, a fome que consola, a esperança, a fé robusta, que nos dá a tranquilidade mesmo diante das tormentas e das dificuldades maiores. Então, vem a grande fome. E aí, então, cansado de sofrer, essa criatura cai em si. E verifica que quando ele estava à casa do pai, e que mesmo os servidores da casa do pai não tinham tantas necessidades e não passavam essa fome, essa dificuldade que ele passava. Não nos esquecendo de que, no entendimento das pessoas, porque os porcos traziam muitas doenças, eles consideravam um animal impuro nesse sentido. E tratar dos porcos para um judeu era humilhá-lo. Assim como não ter o calçado para essas pessoas era se declarar a pessoa mais vulnerável da sociedade. Pessoas como os escravos, que não eram considerados, não tinham os sapatos, não tinham o manto. Então, nesse sentido, ele cai em si e verifica que na proximidade da casa do pai, para os seus servidores não faltavam aquilo que ele hoje tinha a grande necessidade. Então, ele volta para casa. E a grande passagem em que Jesus, aí então, buscando aquelas duas primeiras parábolas em que ele conta na sequência, dignifica a criatura humana que errou, que estava humilhado perante a sociedade, que havia tratado dos porcos, que era uma grande humilhação, um grande entendimento para o povo judeu daquela época como uma pessoa impura, não digna da convivência deles. E o pai então o envolve, o abraça, aguarda por ele algum tempo, pede que lhe dê as sandálias, dignificando-o para o entendimento das pessoas. Pede que lhe traga um manto para cobrir, a melhor roupa, e coloca em seu dedo o anel, representando a aliança, dignificando a criatura nas suas nos seus equívocos mais evidentes.
mostrando aquelas pessoas que discriminavam de certa forma e que não conviviam, não tendo o entendimento que se não fosse do seu convívio, do seu clã, da sua tribo, não seria o seu próximo, portanto não teria responsabilidade com ele, ou não teria deveres para com ele. Ele então apresenta esta grande lição para dignificar qualquer filho de Deus, mostrando que qualquer um de nós, basta também voltarmos o nosso entendimento a Deus e buscarmos essa aproximação. Porque às vezes, quando nós falamos assim, nos parece que estamos apenas fazendo uma preleção evangélica, no sentido de que nós estamos fazendo um comentário superficial ou um comentário religioso. Às vezes a gente não assimila com o coração, não assimila com o entendimento e com a razão. E a gente tem que se questionar: o que realmente nós somos sem Deus? O que nós somos? Então não é só uma expositiva religiosa, é uma reflexão profunda da vida para nós entendermos que somos conectados com o Pai. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. E ninguém vai ao Pai a não ser através do Cristo, no sentido que não representa a sua pessoa, embora seja amoroso a ideia e ela englobe em nosso entendimento essa questão. Mas Jesus não chamou orgulhosamente para si, mas chamou sim para o postulado, para as diretrizes do seu corpo doutrinário, daquilo que ele apresentou como regra básica para a convivência com a criatura humana, com as verdades da vida em que nós devemos nos manifestar perante a vida e perante os outros, para caminharmos para esse aperfeiçoamento, portanto conquistarmos a nossa felicidade. O céu está sempre dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. Então o Pai o dignifica, mostrando a todas aquelas pessoas essas questões. A conduta do mais velho. Muitas vezes algumas pessoas pensam assim: é muito claro o que a parábola nos diz. O filho chega e interroga ao pai: mas pai, eu sempre estive com você e você nunca me deu um bezerro cevado para que eu matasse e me felicitasse, fizesse uma festa aos meus amigos. Eu sempre estive contigo, obedeci todas as tuas ordens, e esse aí gastou toda a fortuna dele e ele mereceu um bezerro cevado e há uma festa em seu nome, e eu nunca pude ter nada disso. Parece-nos estranho para a nossa pequena compreensão. Aqueles de nós que estamos com o Pai, que compreendemos isso, que talvez nós estamos naquele ensaio de cair em nós e de verificar que nós somos felizes quando buscamos isso, que nós queremos esse aperfeiçoamento, nós queremos essa felicidade de proximidade com o Cristo, com Deus, queremos ser pessoas de bem, honradas, queremos transmitir o amor, a paz, queremos ser capazes de ser uma criatura boa, bom, benevolente, virtuosa. Estamos aqui, então, vamos colocar assim, todos nós estamos aqui com o Pai, como o filho mais velho. Estamos com o Pai, como o filho mais velho. Chega à porta do centro espírita e bate aquele que andava por aí, desgarrado, viciado, sem um teto, gastou todas as oportunidades, mas está cansado de tanto sofrer, está frio.
ele tem fome, ele tem sede de paz, ele tem necessidades de ser acolhido, de conviver com as pessoas, de ser tratado como uma criatura dignificada, humana, não de ser escorraçado. E aí então o líder do centro espírita corre, chama as pessoas: gente, está frio, vamos acolhê-lo, está com fome, vamos dar o que comer, o que beber. E nós aqui outros falando de Deus, falando do Cristo, ficamos indignados com ele, mas por que você fez isso para aquela pessoa que chegou aí à porta e nós que estamos aqui toda quarta-feira, você nunca fez isso para nós? Vocês estão entendendo e percebendo? Afinal, eu estou com o Pai ou não estou? Se eu estou com o Pai, como ele afirmou, o filho mais velho, mas meu filho, você sempre esteve comigo. Qual é o nosso primeiro passo? Porque nós compreendemos a situação. O nosso primeiro passo é que o nosso coração vai falar mais alto. Meu Deus, que bom que essa criatura apareceu aqui, vamos socorrê-lo. Vamos conversar com ele, vamos dignificá-lo, vamos lhe dar uma refeição, vamos agasalhá-lo, vamos atendê-lo, vamos oferecer o passe, vamos trazer ele aqui para dentro. E aí então nós vamos compreender a postura do filho mais velho. Ou ele estava realmente sempre com o pai, ou então ele não estava. A postura dele demonstrou que ele não estava. Porque se ele estivesse no sentido em que a parábola nos aponta, ele seria o primeiro a se felicitar com a volta do irmão. Assim como nós teríamos que ser o primeiro a nos felicitar com a oportunidade de bater a porta do centro espírita alguém que andava desgarrado por países tão longe da fraternidade, da caridade e do amor. E todos nós, compreendendo isso, porque estamos com o Pai, oferecemos o melhor que não oferecemos nem a nós às vezes. Como aquele que bate a tua porta e pede um prato de comida. E às vezes você faz um prato tão bem bonito, recheado, que é um prato que talvez você não faria nem para você, mas você tem a grande alegria de fazer para ele. É nesse sentido em que Jesus retrata também aquilo que se nos representa. Ou nós compreendemos isso e saímos desse país distante, voltamos o nosso pensamento, entendemos a finalidade da vida, olhamos para a oportunidade que temos, olhamos para nossas aptidões, olhamos para os recursos que nos cercam e nos felicitamos pela oportunidade divina, aproveitando aquilo que Deus nos oferece e não desperdiçando aquilo que Deus nos ofereceu. Então a postura também do filho mais velho é aquela postura orgulhosa. Estar sempre com ele. Cair em si. Fonte viva, Emmanuel. Despertar para as valiosas considerações em torno da vida. Espírito Emmanuel, ao comentar essa passagem, diz: cair contudo em si mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante, pela tua redenção, observará surpreendido como a vida é diferente. Quando nós temos a certeza de que nós temos uma proposta, mediante mesmo as nossas dificuldades, quando nós estamos com a mente e o coração voltados a Deus, nessa certeza
da amorosidade do Pai, quando nós dizemos: Senhor, seja feito a tua vontade, porque nós compreendemos que a nossa, muitas vezes, não atinge a compreensão do que realmente necessitamos. E aonde há a doença, a dor, é o remédio para as nossas necessidades espirituais. E nós queremos diferente. Sempre rogamos diferente. Não há nenhum problema em rogarmos a Deus pelas nossas dores e aflições, para quem sabe Deus possa nos conduzir melhor. Há uma dificuldade quando nós nos revoltamos e não aceitamos de forma alguma as lições que a vida nos propõe. Aí nós caímos em erro. Porque nada nos acontece que não seja pelas nossas próprias mãos. Se não é construção do aqui e do agora, foi construção do passado. Tanto do bem quanto do mal em que conseguimos produzir. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos e, se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando os outros. Da passagem de que representa Jesus, representa para nós o filho mais velho. E eu fiquei me perguntando, o quanto eu sou pródiga, o quanto eu gasto as minhas oportunidades, e quanto eu sou orgulhosa e tenho a pretensão de estar com Deus, mas não faço nada daquilo que eu compreendi que é a postura do cristão que está com Deus. Ora somos um, ora somos outros. Importante é nós nos situarmos nessas situações e procurarmos corrigir os nossos equívocos, porque nós estamos em aprendizado. A questão grande das situações é essa. Nós, para conduzirmos então o encerramento, gostaríamos de apresentar esse quadro de Rembrandt. Rembrandt, ele representou muito bem a passagem do filho pródigo. Rembrandt casou-se e se sentiu um filho pródigo, casou-se com uma senhorita muito abastada, muito rica. No entanto, eles queriam muito ter filhos. O primeiro filho veio a desencarnar, ela não conseguiu finalizar a gravidez. O segundo também. No terceiro filho, o filho nasceu vivo e morreu a mãe, morreu ela. E ele ficou então só. Se sentiu, nós imaginamos, para ele retratar desta forma. Ele então, mais tarde, vai se consorciar com a babá do filho que ele havia contratado para ajudar a cuidar dele. Ele havia ficado da riqueza à pobreza, porque quem tinha as posses e a família não aceitava muito bem era ela, não era ele. Aos 23 anos de idade, esse filho morre. E ele se sente extremamente só. Ele tem, então, começa a pintar claro e escuro dentro do entendimento das obras de arte. Outros pintores famosos analisaram o quadro de Rembrandt e chegaram a dizer que só alguém que havia morrido e nascido de novo poderia ter pintado tal obra de tal maneira. Então ele coloca aqui na figura uma mão masculina e uma mão feminina. E tem um propósito psicológico, psíquico do ser, que nós não temos tempo para falar agora. Ele coloca também, e interessante na sua obra, um pé descalço e um pé calçado, que também representa a indignação, o erro e digamos assim, a valorização da criatura na proposta de Jesus.
Ele coloca na fisionomia do pai, ele coloca um lado masculino e um lado feminino. Se nós formos analisar, e Joana de Ângeles, um espírito muito querido e elevado, que psicografa através de Divaldo Pereira Franco, é que comenta esta tela, segundo nós estamos pincelando alguma coisa para vocês. Ele vai falar do trajeto do espírito em si, quando ele estagia nas suas fases masculino, feminino, no psique, no estágio em que o espírito tem as necessidades de passar. No geral, a gente olha a tela assim. Se vocês forem na internet buscar a tela de Rembrandt, eu sugiro que vocês façam um zoom, porque ele esconde os espíritos na tela. Esta senhora que está ali em cima, na primeira imagem, é a mãe que havia morrido quando o filho nasceu. E a outra imagem também. Então ele esconde, ele mescla, e só quem tem a percepção mais aguçada vai perceber que na tela ele apresenta esses espíritos. Vocês vão encontrar, se desejarem conhecer um pouco mais, e é extremamente interessante, porque o espírito Joana de Ângeles vai interpretando e Divaldo vai narrando toda essa passagem e vai explicando as situações que se apresentam, inclusive na tela, está nesse livro ali, ó, Conversando com Divaldo Franco II. É uma conversa que ele teve aqui na Federação Espírita do Paraná, reunido com os seus líderes, em que se apresentou a mentora Joana de Ângeles e ele narrava para os presentes, que foi transformado num livro, né, toda essa tela e toda essa passagem. É extremamente interessante de fazer um estudo sobre isso. Todos esses dados nós tiramos daí e dessas outras obras. Então, que tenhamos essa esperança nas nossas dores e aflições. Lembremos-nos de Deus. O quanto nós, muitas vezes, nos queixamos, mas estamos muito longe do Pai. Ou então nos propomos e dizemos para nós que estamos perto, mas somos tão egoístas que não exemplificamos junto ao nosso próximo uma postura cristã de acordo com aquilo que nos propomos a ser. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos oriente sempre e não nos esqueçamos. O Pai sempre está nos observando, sempre nos oferecendo os seus braços, amigo, para que nós, de retorno à casa do Pai, possamos refazer os caminhos e buscar a nossa própria felicidade. Muita paz a todos.